Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento do Senhor Jesus. Nós chegamos agora, irmãos, na nossa meditação, no momento das bodas de Caná, em que alguém vai dizer: acabou o vinho. Acabou o vinho. Acabou a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo lá na igreja de Éfeso, você vai ler no livro de Atos, em todos havia abundante graça. O Espírito Santo na igreja de Esmirna faz com que os crentes de Esmirna sejam fiéis até a morte. Agora na igreja de Pérgamo, não precisa ter Espírito Santo, porque a religião é de consenso. A religião é alguma coisa que ela é boa. Não importa qual religião você tenha, a religião é bom. O importante é ter uma religião. Chegamos em Pérgamo, acabou o vinho. Em Apocalipse 2, versículo 12, nós vamos ler assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O texto ele fica maravilhoso quando a gente começa a ter entendimento dele. Porque em Pérgamo, tudo aquilo que foi reprimido para trás na história da igreja, tem espaço, tem liberdade. O nicolaíta que aparece aqui em Pérgamo, ele vem desde Éfeso. Nicolau, a tradução do nome é: ele tem consumido o povo. Ele tem consumido o povo. Você já viu em algum lugar o nome verdadeiro do Papai Noel? Então, mas continuando aqui, essa igreja, ela vai ter um número de afrontas consentidas. As afrontas, elas são consentidas. Ela vai citar, por exemplo, os conselhos do Balaão. Balaão é um profeta do Velho Testamento, e ele foi recrutado, ele foi alistado por um rei que queria amaldiçoar o povo de Israel. Até então o povo de Israel era o povo de Deus. E o Balaão ele vem por causa do dinheiro. E ele chega diante do rei, e o rei fala: olha, eu preciso que você amaldiçoe esse povo, eu vou entrar em guerra com esse povo, eu preciso derrotar esse povo, então eu preciso que você amaldiçoe esse povo. E o Balaão, profeta, foi visitado por Deus, e Deus falou para ele: você não vai lançar nenhum tipo de profecia de maldição sobre este povo. Esse povo é meu. E o Balaão então volta lá no rei e fala: olha, esse povo não tem como amaldiçoar ele, esse povo é povo de Deus. Mas o rei começa então a perguntar: escuta, mas e por 50 mil? Não tem jeito. E por 100 mil? Não tem jeito, rei. Não, e por 1 milhão? Rei, por 1 milhão, amaldiçoar, não tem como amaldiçoar não. Mas eu vou ensinar o senhor uma pegadinha. O senhor vai colocar, eles têm uma ordem de Deus,
de que eles não devem se casar com as mulheres aqui da terra de Canaã, porque a mulher tem uma influência muito grande no lar. E normalmente a mulher, ela edifica a sua casa, e se ela é idólatra, a casa é idólatra. Se ela gosta de culto pagão, a casa vai se mover para o culto pagão. Porque é ela que domina a casa. O homem tem coisas a fazer na rua. A casa é da mulher. E os filhos falam igualzinho a mãe. Os filhos crescem falando a língua da mãe. Então é o seguinte, o senhor consegue aí umas moças bonitas, e elas devem seduzir então os homens daquele exército, e eles são muito íntegros, eles são muito honestos. Cada moça com quem eles ficar, eles vão tomar como esposa. E aí então eles vão transgredir o mandamento de Deus, e aí o senhor vai ter sucesso contra eles. Na guerra, o senhor não vai ter sucesso contra eles. E essa foi a ideia do Balaão. Por dinheiro, lançar tropeços àquelas pessoas que naquele momento não eram gente de Deus. Aqui no texto do Apocalipse está dizendo que chegou um momento em que a igreja ela vai se corromper pelo prêmio do Balaão. Uma das coisas que vai mover os conchavos dela é dinheiro. E ela vai admitir então coisas por dinheiro que não convém a um culto ao Deus vivo, ao Deus único. Como isso é histórico, essas coisas estão registradas na história e essas coisas elas permanecem até hoje. Se você consultar, se você for tranquilamente consultar na internet, no YouTube ou na literatura disponível, você vai encontrar como que o paganismo vai entrar dentro da igreja. Ele vai ser oficializado dentro da igreja. Doutrina de Balaão, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. É muito triste. Muito triste. Porque quando ele trata de prostituição, é um outro entendimento que a gente precisa ter de por que a igreja existe. Por que a igreja existe? Por que tem igreja? Há poucos dias agora, eu já fui surpreendido com essa pergunta, irmão, muitas vezes. A pessoa chega para mim e pergunta, por que Deus criou o homem? Por que Deus criou o homem? Muitas vezes, ao longo desses anos, eu ouvi essa pergunta. E agora, recentemente, eu ouvi de novo essa pergunta. Por que Deus criou o homem? A resposta está no diálogo de Adão com Deus. Deus vai perceber, e o texto de Gênesis diz assim, e Deus achou que não era bom que o homem estivesse só. E que ele lhe faria, então, uma companheira idônea, uma companheira que estivesse com ele de igual para igual, uma companheira com quem ele tivesse diálogo, tivesse coisas em comum e tivesse relacionamento. Quando eu vejo Deus chamando Israel de esposa, Deus criou Israel para ter com Israel o relacionamento que o Adão tinha com Eva. E quando eu vejo então a igreja como noiva de Cristo, é porque através da igreja Deus está produzindo pessoas que terão com ele um relacionamento de igual para igual. Por que Deus criou o homem? Porque ele queria se relacionar com alguém de igual para igual. Ele podia ter criado? Podia. Ele pode criar todas as coisas. Mas de igual para igual tem que ser alguém que queira. Da mesma maneira que ele quer se relacionar comigo, ele espera que eu queira me relacionar com ele, de igual para igual. Então foi criado o livre-arbítrio e eu posso então escolher me relacionar com Deus ou não. Aí ele vai dizer assim, existe uma igreja que resolveu, que preferiu, que escolheu se prostituir. Nós sabemos o significado da palavra. Nós conseguimos trazer para nós o significado das ações? Quando que nós, sendo igreja de Jesus, nos prostituímos? Você consegue perceber? O culto na nossa geração, ele passou a ser um culto ao homem.
O homem passou a ser o centro do interesse. A igreja hoje só funciona se ela tiver marketing. Porque se ela não tiver marketing e o culto não for agradável e a música não for essa, o jovem vai embora. É isso que você ouve por aí. Falar de Bíblia e conhecimento de Deus, não, o jovem vai embora, o jovem não fica na igreja. A igreja tem que ter música boa, música, instrumento de primeira, de última geração, músicos bons, o culto avivado, irmãos, é antropocêntrico, é o homem no centro, é o homem se agradando e se enganando. Por que ele está se enganando? Porque você vai ler na Bíblia assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta, a maioria dos crentes recita, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Mas conhecimento de Deus é uma coisa que você aprende na igreja. Mas a igreja agora não pode mais falar de Deus, não pode ensinar de Deus. Porque se ela ensinar de Deus, ela esvazia, as pessoas vão embora. Entendeu? Isso vem de onde? Pérgamo. Uma igreja onde não precisa Espírito Santo. Aí você diz para mim assim, Roberto, você está enganado. Eu conheço igrejas cheias do Espírito Santo e que o forte nelas é o marketing. Meu querido, se o forte nelas é o marketing, o que ela não tem é Espírito Santo. O que ela não tem é Espírito Santo. Não, mas ela fala que tem. Como aquelas pessoas que o Estevão disse lá no livro de Atos, capítulo 7, vocês entram no santuário de Deus, diante do altar de Deus, e vocês apresentam diante de Deus a sua oferta, mas na verdade o Deus que vocês estão cultuando é o Moloque. Porque o que vocês estão fazendo diante de Deus, não foi Deus quem pediu, o que vocês fazem diante de Deus agrada a Moloque. O Estevão tem coragem de fazer isso. E nós precisamos rever o nosso cristianismo. Chega um momento na história da igreja, acabou o vinho, acabou o Espírito Santo. A igreja agora, ela está normatizada. Nós temos toda a Bíblia, temos o Velho Testamento e temos o Novo Testamento. A gente tem as doutrinas que o Paulo deixou. A gente não precisa mais do Espírito Santo. Quando a gente tem alguma dúvida, a gente abre a Bíblia e a gente sabe o que a gente tem que fazer. Querido, a letra mata. A letra mata. Hoje, eu estou cansado de ver. Alguém chega e diz assim, por que só tem 4 evangelhos na Bíblia? Se nós tivemos inúmeros evangelhos escritos. Tem o evangelho do Tomé, tem o evangelho da Madalena, tem o evangelho do fulano, tem o evangelho do fulano. E as pessoas acham que a gente não vai poder responder a isso. A gente pode responder a isso. Sabe por que a gente tem 4 evangelhos na Bíblia? Porque Deus falou que seriam 4. Porque Deus falou que seriam 4. No século XVIII, ano 1700 e alguma coisa, um filósofo católico, ele leu o livro do Ezequiel. Logo no comecinho do livro do Ezequiel, tem uma roda, e ela é muito semelhante a essa animação que você vê na entrada dos nossos vídeos. É um negócio psicodélico, uma roda, com umas caras de animais, e um fogo que roda, e esse filósofo, então, ele viu isso, e ele identificou, nesse momento, lá no livro do Ezequiel, que aquilo ali falava dos evangelhos. O que ele identificou na época foi um pouco diferente do que eu vou lhe apresentar agora. Então, as pessoas chegaram e definiram que o argumento dele não era conclusivo. Era muito interessante, mas não era conclusivo. Mas você vai perceber lá no texto do Ezequiel, 4 seres com 4 faces, cada um olhando para 4 lados diferentes. Elas giram, elas não andam para trás e não andam para baixo. Elas andam para frente e para cima. Cara de homem, cara de boi, cara de águia e cara de leão. Para hoje nós é fácil, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. E o leão da tribo de Judá, ele é muito bem tipificado no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus vai fazer questão de demonstrar que Jesus é filho de Davi, que ele vem da tribo de Judá. Nós vamos perceber facilmente
o rosto de homem, no livro do Lucas, no Evangelho do Lucas. O Lucas está escrevendo aos gregos, e o grego, ele é alguém que idolatra o homem. Na Grécia, você vai ver o nascimento das Olimpíadas, o físico perfeito, o organismo humano perfeito, atleta, um homem de competição. Naquela época eram guerreiros, homens de guerra e atletas olímpicos. E ao mesmo tempo você vai ver falar de Sócrates, de Platão, a filosofia, a inteligência humana na Grécia, ela assume os mais altos patamares. E Lucas então vai apresentar o Jesus, um homem que sobressai a qualquer homem. A qualquer homem, mais sábio que ele seja, não se compara a Jesus. Por mais atleta que ele seja, ele não se compara a Jesus. Nenhum atleta que você conhece andou sobre as águas. Jesus anda. O Lucas vai apresentar então essa face que está lá no livro de Ezequiel. O Marcos vai trazer para nós um Jesus, e você começa a ler o livro do Marcos. No livro do Marcos, Jesus não tem genealogia. Por que Jesus não tem genealogia no livro do Marcos? Porque servo, escravo, não tem genealogia. O Marcos está apresentando o Evangelho ao pessoal de Roma, que está muito acostumado com o servo, o empregado e o senhor. E ele vai apresentar então esse Jesus. O Jesus que veio para servir e não ser servido. O Jesus que é tipificado no boi. Eu trabalhei em agricultura a minha vida toda, e uma das coisas que mais são maravilhosas no boi é que do boi nada se perde. O boi ele trabalha, o boi de carro, ele trabalha a vida toda. Quando ele não dá mais conta de trabalhar, ele vai ser abatido, a sua carne vai ser servida a alguém, o seu couro vai ser curtido e vai servir para alguma coisa, o seu chifre vai servir para alguma coisa, os seus cascos vão servir para alguma coisa, e os seus ossos vão servir para alguma coisa. Nada se perde. Jesus. Jesus tipificado no Evangelho de Marcos. E aí, irmãos, fica fácil também quando você vai ver o Evangelho de João, que destoa de todos os outros. Ele é diferentão. O Evangelho de João ele é diferente dos outros três. Os outros três são conhecidos como evangelhos sinóticos. O do João destoa. E ele é tipificado então lá na roda do Ezequiel como a águia. Como a águia. Por causa do jeito que ela vê, por causa da maneira como ela olha, pela maneira como ela se renova. Você vai encontrar essa informação na internet, como que a águia se renova. É o Evangelho de João falando de Jesus, o espiritual. No Evangelho de João, Jesus é o homem cheio do Espírito, é o homem pleno do Espírito Santo. No Evangelho de João, onde está as bodas de Caná, só nele, com esse conteúdo profético, só nele. Ele é diferente, o Evangelho de João é diferente, é a águia. Lá no século XVIII, 1700 alguma coisa, o filósofo ele não chegou a essa conclusão dessa maneira que eu estou apresentando para você. Por isso que ele foi contestado. Mas é isso. Por que nós não temos tantos evangelhos na Bíblia? Porque Deus falou que seriam 4. Deus estabeleceu que seriam 4. Sabe outra coisa que está acontecendo? Tropeço do Balaão. Nós temos hoje mestres na igreja que não conseguem compreender a escritura canônica. E está criando doutrina a partir de livro apócrifo. Agora, a última moda é você saber tudo sobre o livro do Enoque. O livro do Enoque é de uma sabedoria. Aprende sabedoria de Deus naquilo que Deus estabeleceu como palavra de Deus. Lá no livro de Jeremias, quando Deus pergunta a Jeremias o que ele vê, e ele diz que vê uma vara de amendoeira, Deus vai dizer, você viu bem. E essa vara tem um significado. Essa vara significa que eu velo pela minha palavra. Se for preciso dar couro para que a minha palavra prevaleça, eu dou couro. Eu velo pela minha palavra. Você viu bem, Jeremias. Por que são 4 evangelhos? Porque Deus falou que seriam 4. Deus estabeleceu 4 evangelhos. Quando a gente chega aqui na igreja de Pérgamo e nós perdemos o vinho, o Espírito Santo não atua tanto mais profundamente, começam a aparecer então heresias. Nós falamos mais sobre isso no próximo vídeo.